Graças a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais um devocional. Você já se perguntou por que está aqui? Porque Deus te colocou nesse tempo, nessa família e nesse lugar? Hoje eu quero te mostrar que a tua vida não é um acidente. Vou te mostrar que você foi criado por um propósito. E esse propósito já está escrito, mesmo antes de você nascer. E se você ficar comigo até o final dessa mensagem, eu te prometo, você vai entender o verdadeiro sentido da sua existência. E você vai descobrir que Deus já preparou um caminho de boas obras, de propósito e de plenitude para você andar. E se essa palavra faz sentido para você, antes da gente prosseguir, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa o seu like, porque todo dia tem uma palavra nova na graça para renovar a tua fé e reacender a esperança no teu coração. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos criou com amor e intenção. Hoje queremos ouvir a tua voz, Senhor. Abre o nosso entendimento para enxergarmos que a tua graça não apenas nos salva, ela também nos envia. Fala conosco e desperta em nós o desejo de viver o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, já peço para você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Aqui diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém. Aleluia. Então Paulo começa dizendo aqui nesse versículo, nessa passagem, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura, no original grego, significa poema. Poema significa obra de arte. Poema, criação artística. É daí que deriva a palavra poema que nós usamos no nosso dia a dia. Ou seja, em outras palavras, você é a obra-prima de Deus. Amém? Mas você sabe o que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que você não foi feito em série, nem por acaso, mas você foi desenhado, moldado, sonhado e criado por Deus com um propósito de Deus. Deus olhou para a eternidade e decidiu: eu quero essa pessoa existindo agora, existindo no meu propósito. Ele pintou a tua vida em cores únicas, te deu dons, talentos, te deu a personalidade, história, e as tuas cicatrizes fazem parte dessa obra de arte. Talvez você se olhe no espelho e pense: eu sou cheio de falhas. Mas Deus olha para você e diz: essa é minha obra-prima em construção. Você é um poema vivo de Deus, sendo escrito todos os dias. Paulo continua dizendo: criados em Cristo Jesus. Aqui ele não fala da criação física, mas da nova criação espiritual. Aquela que acontece quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, acontece o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, quando você aceitou Jesus, Deus apertou um reiniciar, um restart na sua alma. Ele não fez uma reforma, mas ele fez tudo novo na sua vida. Então, meu irmão, se você está assistindo esse vídeo e não entregou a sua vida para Jesus ainda, essa palavra, ela chegou ao seu coração hoje. Isso é o momento
de você entregar a sua vida para Cristo. Então, meu irmão, procure uma célula na sua cidade, onde você assiste esse vídeo. Vá a uma igreja e entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Cristo. Amém? Porque quando você entrega a sua vida para Cristo, vai acontecer justamente isso que foi falado aqui nesse versículo. Deus aperta um restart, aperta um botão de reiniciar na sua vida. E tudo começa novo. Ele não faz uma reforma, mas ele faz tudo novo. Então é como se Deus estivesse instalando de novo um sistema dentro de você. Antes, a tua alma travava, o coração bugava, o espírito estava corrompido. Mas agora, com Cristo, você tem um novo sistema operacional. Sabe qual é esse novo sistema operacional que está dentro de você, que aceitou Jesus, que entregou sua vida para Cristo? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Então, irmão, a graça não veio para te consertar, mas ela veio para te recriar. Você não é mais definido pelos erros do passado, mas pelo propósito que Deus colocou no teu coração. Presta atenção na ordem. Primeiro Deus te criou de novo. Depois, Ele te envia para boas obras. Muita gente confunde, acha que precisa fazer boas obras para ser salva, mas é justamente o contrário. Você faz boas obras porque você foi salvo. A salvação é a raiz das boas obras. As boas obras são o fruto da salvação. Uma árvore não dá fruto para virar árvore, mas ela dá fruto porque ela é árvore. Assim é você. As boas obras são um reflexo natural de que foi alcançado pela graça de Deus. Amém? Você ama porque você foi amado. Você perdoa porque foi perdoado. Você serve porque foi servido por Jesus. A graça transforma o coração e o coração transforma o mundo. E aí, Paulo continua dizendo que Deus preparou de antemão. Então o propósito já estava pronto. Essa parte é muito poderosa. As quais Deus preparou de antemão. Isso quer dizer que o propósito da sua vida já estava pronto antes de você nascer. Deus não olha para você e pensa, o que eu posso fazer com essa pessoa agora? Não. Antes mesmo de você existir, Ele já tinha um plano. Assim como está lá em Jeremias 1,5. Em Jeremias 1,5 diz assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então nada na tua história pegou Deus de surpresa, nem os seus erros, seus pecados, as quedas, nem as dores. Tudo isso Ele usa como parte do processo de alinhamento ao propósito. Deus pega até as suas falhas e transforma em degraus de crescimento. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, as obras que você vai viver já estão escritas. Você não precisa criar o propósito. É só andar nele. E aí, Paulo continua, para que andássemos nela. Então, viver com propósito é um estilo de vida. E Paulo termina esse versículo dizendo, para que andássemos nelas. Andar é viver continuamente. Andar é caminhar todos os dias consciente do propósito. Não é sobre fazer algo grande uma vez, mas é sobre viver com o coração certo todos os dias. Não é sobre fazer algo grande uma vez, mas é sobre viver com o coração certo todos os dias. É ajudar alguém no ônibus, é perdoar o colega de trabalho, é cuidar bem da família, é orar por quem te feriu. Essas são as boas obras que o Pai preparou para você. Deus não te chamou só para o púlpito, para a vida dentro da igreja. Ele te chamou para o cotidiano, para o supermercado, para o trânsito,
para o grupo de família, porque o Evangelho, ele é prático. A graça não é uma teoria, a graça é uma vida. Amém? Pensa assim, Deus é o arquiteto, você é a casa, e as boas obras são os cômodos que Ele projetou para você habitar. Cada passo de fé que você dá é como abrir uma nova porta. Mas se você não andar, nunca vai ver o que Deus já construiu para você. Ou seja, o propósito de Deus não é um destino, mas é uma caminhada. Você vai descobrindo a vontade de Deus andando com Ele, não parado, esperando tudo fazer sentido. Amém? Então, meu irmão, a graça te transforma para transformar outros. A graça nunca para em você, ela passa através de você. Deus te abençoa para você ser bênção. Deus te cura para você ser instrumento de cura em outros. Deus te liberta para Ele te usar como instrumento de libertação em outras pessoas. Deus te levanta para você levantar outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e perceber, tem algo diferente nessa pessoa. E você vai dizer, foi Jesus, foi a graça que me transformou. E esse testemunho vale mais do que 1000 palavras. Amém? Meu irmão, minha irmã, a grande parte da minha vida eu vivi fazendo essas perguntas. Por que eu estava aqui? Qual era o sentido da minha vida? Por que eu estava tentando viver, sobrevivendo? Até que eu encontrei Jesus. Ou até que Ele me encontrou e me resgatou. E aí, na presença de Jesus, caminhando com Jesus, todos os dias, passo por passo, Ele foi me mostrando justamente isso que essa mensagem trouxe até aqui. Mostrando que Ele tinha um propósito maior, que Ele já tinha pensado antes da minha existência. Isso é maravilhoso. E foi somente quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando Ele me tocou e me alcançou, e eu passei a acreditar no Evangelho, acreditar na obra de Jesus, que eu passei a ver sentido na vida, que eu passei a caminhar com Ele. E Ele tem colocado no meu coração justamente o sentido da minha vida. Um desses sentidos, irmãos, é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Uma dessas obras que Ele colocou no meu coração é levar para outras pessoas a verdade do Evangelho. É falar da palavra de Deus. É falar da obra de Jesus Cristo na cruz por nós, para que outras pessoas fossem salvas. Foi justamente no mesmo dia que Ele me tocou, que Ele me tirou da sarjeta, que Ele me tirou de onde eu estava jogado, perdido, sem direção, que eu estava desligado dele. Foi justamente nesse dia que Ele me resgatou para Ele, que Ele me tirou do mundo, que Ele me chamou para perto dele e falou, eu quero que você viva o meu propósito original, que você viva comigo todos os dias, que ande em comunhão comigo. Comigo foi imediato, irmãos. O dia que eu fui resgatado, que Deus me chamou, foi imediato. Esse chamado de fazer boas obras, esse chamado de levar o Evangelho nasceu no meu coração naquele dia. Mas não pensa que foi no primeiro dia da minha vida. Foi há poucos anos atrás, quase 2 anos, não deu nem 2 anos direito, que eu fui alcançado pelo Evangelho, dentro de uma célula. Deus falou comigo e eu entreguei a minha vida e Ele falou para mim que eu ia viver para levar o Evangelho. Comigo foi imediato. Mas olha só, isso levou 40 anos da minha vida para acontecer. 40 anos. Você pode ser jovem, está assistindo essa palavra, pode ter 12, 13, 14, 15, ou até menos, está assistindo essa palavra e pode decidir entregar sua vida para Cristo hoje. Ou você pode ter 60, 70, 80, não importa a sua idade. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é que Ele quer
resgatar você. Ele quer que você viva a sua vida no propósito original dele, a graça. Então, meu irmão, entregue sua vida para Jesus, se você não entregou ainda. E se você entregou, viva o Evangelho, viva a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Amém? Ore comigo. Pai, obrigado porque o Senhor me criou com um propósito. Obrigado porque a tua graça me salvou e me enviou. Abre os meus olhos para enxergar as boas obras que o Senhor já preparou para mim. Me ensina a andar nelas com amor, fé e humildade. Que a minha vida seja uma carta viva da tua graça. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou o seu coração, dá uma pausa, vai lá nos comentários e escreve: eu quero andar nas boas obras que Deus preparou para mim. Digita lá: eu quero andar nas boas obras que Deus preparou para mim. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e compartilha esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam entender que a graça de Deus não só salva, mas ela dá propósito e sentido à vida. Amém? Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.